Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Salmo 139, verso 1 ao verso 3. Muito bom dia, que Deus o abençoe nessa manhã. Estamos felizes porque mais um dia o Senhor nos dá como oportunidade de podermos começar ao lado dEle. E nós queremos que a palavra de Deus renove e reavive a nossa caminhada com o Senhor. Eis a razão de podermos iniciar um dia estudando um capítulo da palavra do Senhor. O salmista Davi fala de quanto nós somos importantes para o Senhor. Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe quando nós nos assentamos, quando nós nos levantamos. Ele penetra nos nossos pensamentos, é o único que pode penetrar os nossos pensamentos, saber o que de fato está lá no mais profundo do nosso coração. Ele esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar e conhece todos os nossos caminhos. Bom, se Ele sabe tudo isso a respeito da nossa vida, nada melhor do que começarmos um dia ao lado dEle, pedindo a bênção dEle sobre a nossa vida, colocando nas suas mãos os nossos planos e pedindo a Ele que esteja ao nosso lado de toda a nossa vida. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. E nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de Gênesis, capítulo 13, o verso 1 e o verso 2. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. O patriarca Moisés, no capítulo 12, ele prepara a sua narrativa para poder introduzir o personagem Abraão. Ele sabia perfeitamente da importância de Abraão dentro da profecia messiânica. Moisés sabia que foi através da família do povo abençoado por Deus, através da descendência de Abraão, que Deus estabeleceria nessa terra uma nação para que ele pudesse chamar de seu povo, para que através desse povo, outros povos, outras nações, o mundo inteiro pudesse ser agraciado e abençoado com o nascimento da pessoa de Jesus Cristo. Israel se tornou a nação especial do Senhor. Israel se tornou o povo pelo qual Deus chamou para cumprir os seus propósitos nessa terra. O sonho de Deus era que a nação de Israel pudesse expandir as verdades de salvação para todo o mundo. Ele quer salvar a cada pessoa, a cada país, a cada território. E, consequentemente, Deus esperava, e a razão pela qual que o Senhor coloca a nação de Israel no centro da terra, para que todos os povos, quando passassem por ali, fossem influenciados pelo plano da salvação. Consequentemente, Deus abençoou Abraão de uma forma sem medida. Abraão deveria e se tornou um dos homens mais ricos daquela região. Consequentemente, seu sobrinho Ló, que estava ao seu lado, foi extremamente abençoado e Ló também se tornou um homem rico. É claro que nós sabemos, Abraão sabia perfeitamente que toda a riqueza que ele tinha recebido das mãos de Deus não era porque, primeiramente, ele tinha aceito o chamado do Senhor. Não. Deus, ao observar para a vida de fidelidade de Abraão, vê-lo que de fato era um homem fiel, tinha decidido viver uma vida pela fé. A Bíblia, no capítulo 13, no verso 4, a Bíblia fala claramente que Abraão escolheu invocar o nome do Senhor. Era um homem que escolheu viver uma vida devota ao Senhor, levantar alguns altares para que pudesse professar a sua adoração e a sua fé ao Senhor. Como resultado da sua fidelidade, Deus o abençoou. O plano de Deus em abençoar Abraão era para que ele também pudesse espalhar, abençoar outros povos. Veja que Deus nunca abençoa alguém para que esse alguém possa viver uma vida egoísta. Deus nunca abençoa alguém para que ele seja exclusivista. O plano de Deus ao abençoar alguém é com o intuito de abençoar outras pessoas, abençoar outros povos, para que outras pessoas, outras nações conheçam que Deus é Deus, que Ele é Salvador, que um dia Ele vai voltar aqui a essa terra. Porque a palavra de Deus é muito enfática em nos afirmar
E tudo aquilo que nós recebemos nessa terra, com exceção do nosso caráter, é a única coisa que nós levamos. Porque a nossa roupa, o nosso dinheiro, o nosso sapato, se temos carro, casa, tudo fica sob a face dessa terra. Nós nunca conseguimos chegar num cemitério ou num velório e nos deparamos com pessoas que estão ali com toda a sua riqueza. Ela fica para trás, a riqueza. Nós apenas levamos a roupa do corpo. Nada mais do que isso nós levamos, e o nosso caráter nós levamos para a eternidade, que é as nossas obras que nos acompanham. Mas Abraão tinha essa consciência. Ele reconhecia que Deus era doador de todas as coisas. Há um momento na vida de Abraão e Ló, pelo fato deles terem sido extremamente abençoados pelo Senhor. Capítulo 13, o verso 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os porque os parentes chegados. Era um momento tenso. Abraão e Ló chegaram a uma conversa e falaram: bom, nós precisamos tomar uma decisão. Os nossos pastores estão vivendo uma vida em contenda. Para que isso não persista, para que isso não haja um problema maior, vamos tomar as nossas decisões aqui. Escolher, direito de escolha. Se for para a direita, disse Abraão, eu irei para a esquerda. Mas se você quiser ir para a esquerda, eu irei para a direita. E naquele momento entendo que Ló foi extremamente egoísta. Ló era sobrinho de Abraão. Ló tinha sido beneficiado pela riqueza de Abraão. E, consequentemente, se Ló fosse um sobrinho sensato, ele teria olhado para o seu tio Abraão e teria dito: não, tio, a responsabilidade, o primeiro direito, quem tem que escolher é o senhor, porque o senhor é o mais velho, o senhor é o meu tio. Mas Ló, olhando para as terras que estavam aos seus olhos, diante dos seus olhos, regadas, terra bonita, terra que se assemelhava ao jardim regado por Deus, que ficava próximo a Sodoma e Gomorra, desconhecendo os homens daquela cidade que tinham atos pecaminosos e que Deus desaprovava a vida daquela cidade, Ló escolheu morar ali naquelas terras, enquanto Abraão escolheu agora viver o outro lado, porque não tinha uma outra opção. Ele escolheu o oposto e foi para o outro lado. Consequentemente, Ló teria que escolher ou pagar o preço pela escolha que ele tinha tomado na vida, em resolver viver ao lado de uma cidade, Sodoma e Gomorra, que estava completamente envolvida em pecados que Deus desaprovava por completo. Ao contrário disso, Abraão levantou os seus olhos e escolheu viver numa terra que logo em seguida Deus lhe fez uma promessa, como está no verso 15. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Creio que pelo fato da sensibilidade, a sensatez da vida de Abraão, ser um homem pacífico, e vejo aqui uma característica de um homem de Deus, como é difícil encontrar alguém nos dias em que nós estamos vivendo, ter uma vida pacífica, ser manso. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que querem atiçar a discórdia, a guerra, a briga, a contenda entre os irmãos. Muitos têm dificuldades em viver uma vida pacífica. E foi essa característica, entendo, que o céu, olhando para a vida de Abraão, fala: não, vamos abençoar Abraão e vamos dar a melhor parte da terra para que ele possa viver. Nessa terra seria a terra que se estabeleceria o povo de Deus, a nação de Israel. Deus escolheu ali o seu povo pudesse se proliferar. A bênção de Deus era tamanha sobre a família de Abraão, que Deus se voltou para Abraão e disse: olha, ninguém tem condições de contar os grãos da terra. Da mesma forma, ninguém terá condições de contar os membros da tua descendência. Deus estava lhe dando uma bênção grandiosa, estabelecendo o seu nome para que pudesse, através do seu nome, vir o Salvador do mundo. Abraão era um homem que era conhecido como o pai da fé. Um homem que escolheu viver uma vida pela fé. E reconheço que nos dias em que nós estamos vivendo, aqueles que irão se encontrar com o Senhor, é o que diz o livro de Hebreus: o justo viverá pela fé. Nós precisamos nos assemelhar com as características de um homem como Abraão, homens que vivam pela fé.
homens que sejam pacificadores, homens que escolham hoje buscar ao Senhor, como nós encontramos no verso 4 do capítulo 13 do livro de Gênesis. Vivendo dessa forma, nós teremos condições a cada dia de podermos agradar ao Senhor. Meus amigos, da mesma forma como Deus um dia deu a Abraão uma terra para que pudesse ser sua, crescer, se multiplicar, Deus um dia voltará aqui essa terra para também nos dar uma terra que mana leite e mel, onde nós viveremos ali por toda a eternidade. Mas para que nós possamos receber essa bênção de Deus hoje, eu e você também, nós precisamos tomar algumas decisões na vida. Exercermos o nosso direito de escolha. Mas se nós tivermos que exercer, como nós teremos a cada dia, que nós possamos ser sensatos como Abraão, que nós possamos olhar o exemplo de Ló e repudiar, e possamos permitir que a nossa visão seja conduzida pelo Senhor. E como resultado das nossas escolhas, nós primeiramente escolhamos andar ao lado do Senhor. Andando ao lado dele, tenha certeza que ele mesmo irá nos orientar, nos dará sabedoria, para que no momento certo, nos momentos que tivermos que tomar decisões, nós possamos fazer e tomar as melhores decisões da nossa vida. Por isso que nessa manhã eu quero pedir a Deus que abençoe, Ele tome nas suas mãos e nos conduza no decorrer desse dia. Bondoso Deus e Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Nós queremos a cada dia agradar ao Senhor, viver as tuas verdades. Fica conosco no decorrer desse dia, fortalece a nossa fé, nos permita a cada dia andarmos pela fé. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.